Olá, hoje a gente vai tratar de um assunto que não é o único de gerenciamento de processo, mas com certeza é o mais importante. É o que te ajuda a definir se você está fazendo uma boa gestão ou se você precisa atuar a sua gestão. É o indicador de processo, indicador de desempenho, alguns chamam de KPI. Vamos chamar de indicador de desempenho. É vital e é fácil montar uma estrutura de indicadores. Vamos lá, vamos ver. Para a gente abordar esse assunto de uma maneira rápida, mas de uma forma que fique na cabeça de vocês o que, que é, eu tenho indicador, eu não tenho, quais são os passos que eu tenho que dar para estruturar indicadores, a gente vai seguir o seguinte roteiro. O que, que é indicador? Eu quero que vocês saiam daqui tendo essa resposta. Ó, indicador de desempenho, chama de KPI, Key Process Indicator, mas eu vou tratar como o indicador aquilo que mede o desempenho da minha gestão, aquilo que mede o desempenho do meu processo. Então, nós vamos falar o que é, para que serve, qual é o objetivo do indicador, no que ele ajuda eu como gestor, para que ele me serve. Dá alguns mecanismos que praticamente todo mundo tem um indicador ou não, e tem algumas falhas nessa definição de indicador. Então, eu vou dar alguns mecanismos, alguns checklists para vocês se autoavaliarem, bem simplesinho, vocês vão achar legal. E falar em dicas gerais de implantação, os cuidados mais comuns que você tem que ter, as armadilhas mais comuns que é para você não cair. Então, nós vamos encerrar com essas dicas gerais. Vamos só lembrar, assim, ó, nós estamos num grupo, num canal que trata de gerenciamento de processo. E indicador é uma das ferramentas para se gerenciar o processo. E para se gerenciar o processo, a gente tem o método PDCA. Para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição de 2 ou 3 vídeos que eu tenho que falam sobre o método PDCA. É interessante, é bem interessante se você quer entrar nesse tema. Então, só lembrando aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas o PDCA é um método de gerenciamento, é um método que pode ser aplicado para diversas atividades e também para gerenciamento de processo. E para praticar o PDCA, isso que eu queria aproveitar para o nosso bate-papo, eu tenho que ter, na prática, eu faço o PDCA padronizando processos, escrevendo procedimentos, checklist, o que for software, aquilo que me ajuda a fazer com que o processo se repita o mais igual possível, né? Mas aí eu tenho também a padronização, é para não ter erro. Agora, eu preciso ter um sistema para fazer o check do PDCA, que são indicadores, e para vigiar se a padronização está funcionando bem ou não. Então, nós vamos focar em indicadores. Só para fechar o conceito, quando o indicador apontar que eu tenho problema, eu tenho que atuar corretivamente. Então, só para lembrar essa figurinha aqui, mas para a gente destacar hoje no nosso bate-papo, indicadores de desempenho ou KPI. KPI, métricas, o que for. Eu vou chamar de indicador de desempenho. Então, vamos deixar... vamos passar desse PDCA que é conceitual para um conceito visual que é mais fácil de enxergar. Então, ó, quando eu tenho um processo, eu tenho fornecedores que me fornecem as entradas, seja material, seja informação, seja serviço que eu preciso para gerar um produto ou serviço. Eu posso ser um prestador de serviço, eu posso ser um produtor, eu prestar, fazer uma padaria, uma confeitaria, fornecer pãozinho, automóvel, o que for. Então, tanto faz para produto ou serviço que atende necessidade de um cliente. Né? E aqui o processo é representado por uma sequência de etapas que é para transformar aquele material ou aquela informação numa coisa melhor para o cliente, um item de maior valor agregado. Vamos deixar o nosso PDCAzinho aqui só para a gente lembrar e falar o seguinte, assim, ó, isso aqui que a gente viu no PDCA, na prática, a padronização atua no P, quando eu estabeleço procedimentos, e na execução, no D, quando eu executo isso. Então, na realidade, a padronização é para fazer com que esse fluxograma, com que esse processo se repita da melhor forma possível, né? E indicadores, aqui vai ter um item muito importante, assim, ó. Indicadores, quando eu falo checar, é depois de produzido, depois de terminada a produção. Acabei, meu dia encerrou. Então, o indicador é medido sobre o produto pronto ou sobre o serviço prestado. Isso vai ser muito importante para a definição de indicador, tá? Isso é um dos itens que a gente faz bastante confusão. Então, vamos deixar aqui só em destaque aqui, ó, indicador de desempenho que a gente está falando, ele mede o desempenho do processo, mas na realidade ele mede depois de terminado o processo. Ele vai te dar informações sobre se o teu processo está legal ou não. Vamos ver, uma definição clássica aqui, olha. Eu vou ler e vou reler os itens que estão grifados. Assim, ó.
o indicador de desempenho deve ser um índice numérico, não é o número, vamos falar mais sobre isso. É um índice numérico que permita medir o desempenho de um processo. Então, nós vamos ver algumas pegadinhas ali, que eu tenho muitos números que até podem ser índices, mas não te dizem nada sobre o desempenho do teu processo. Então, não vai ser indicador de desempenho. Tá? E, normalmente, um lembrete para a gente, o indicador, ele mede características, ele mede dimensões, tipo qualidade com que o produto ou serviço foi feito, custos ligados à questão financeira, lucratividade, faturamento e tudo mais. São dimensões que o indicador pode medir. E prazo. Então, qualidade, custo e prazo. Isso é um padrão, é um jargão dentro da qualidade, mas que funciona para a gente lembrar que fazer um processo bem feito não é só entregar um produto de boa qualidade. É entregar a custo que foi programado, projetado, e no prazo que o cliente quer. Então, são 3 fatores que eu posso medir através do indicador de desempenho. E uma ênfase, mede essas características com que os produtos ou serviços foram feitos. Então, de novo, a questão processo terminado já. Esse vai ser um item importante. Produtos. Então, só para fechar com alguns exemplos, eu vou voltar a falar, mas, por exemplo, indicadores de desempenho podem ser, por exemplo, na área da qualidade, podem ser percentual de refúgio, ou seja, eu tenho uma fabricação de lanche, uma lanchonete, eu estou jogando quantos por cento fora, eu estou perdendo quantos por cento de material, percentual de reclamação, percentual de devolução. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas rapidamente assim, olha, se eu falar que eu tive 10 quilos de refúgio num dia de lanches, pesei o resto todo que sobrou de comida, 10 quilos, e no segundo dia 20 quilos, eu não sei se o segundo dia é pior, porque eu posso ter produzido 3 vezes mais no segundo dia. Então, o índice é por isso, ele pega o quanto percentualmente que o processo falhou. Esse é muito importante. Por exemplo, ligado a custo, ligado a finanças, pode ser lucratividade, que é faturamento sobre custo, produtividade, percentual de retrabalho. Ligado a prazo, pode ser percentual entregue no prazo, percentual de reclamação por atraso. Então, assim, olha, se você já tem indicador, está ficando um pouco confuso com essa definição do jeito que está se apresentando, eu vou fazer o seguinte, assim, ó, isso ao longo do tempo, né, com equipes que eu trabalhava, eu mesmo e tal, falava assim, poxa, quase toda a dúvida que as pessoas têm quando fazem indicadores, eu posso responder com 4 critérios para ela mesma se aplicar. Eu não preciso ir lá perguntar para ela com uma consultoria. Então, a gente acabou criando o seguinte, olha, 4 critérios que você tem que ter para saber se os indicadores que você está planejando ou os indicadores que você está medindo, que às vezes você fica medindo tempo, e se não atender um desses critérios, recomendação minha, não é um indicador de desempenho para você. Ou para de fazer, ou passa para quem é de responsabilidade. Então, vamos lá. Primeiro critério, você, como gestor, se é um indicador teu, deve ter responsabilidade sobre o resultado final e, aí vem a parte mais difícil, autoridade para poder mexer no teu processo para que aquilo não venha acontecer mais. Então, o que nós estamos falando assim, olha, eu me responsabilizo por um indicador se eu tiver autoridade para girar o PDCA e retreinar o pessoal, redefinir métodos. Isso é muito importante e muito comum de errarem na prática. Tá? Não adianta a área de vendas, a área da qualidade, por exemplo, de uma empresa, ficar responsável pela qualidade que a fábrica faz. Quem é responsável, quem pode mexer, quem tem autoridade sobre os funcionários, sobre máquinas e tudo, é a pessoa de fabricação. Então, primeiro critério, tem que ter responsabilidade e autoridade. Não tem tem responsabilidade, mas não tem autoridade, eu tenho que pedir para o meu chefe, eu tenho que falar com alguém. Então, não é um bom indicador. Segundo, deve ser importante para algum cliente seu. Medir indicador dá trabalho. Então, não é uma coisa que eu faço para mim, eu faço porque eu estou querendo gerenciar a satisfação de um cliente. Se o indicador seu eu atraso e ninguém reclama, então não é atraso. Então, algum cliente tem que se incomodar com aquilo. E por que é bom pensar assim? Para você não medir indicador que é inútil, que não te ajuda. Terceiro critério, nós já falamos, vou frisar, deve ser um índice numérico. Olha só, é muito comum o pessoal falar assim, faturamento é meu indicador.
Faturamento é uma informação muito importante, mas não é indicador de desempenho. Por que eu falo isso? Está aumentando o faturamento. Então, meu processo de venda, de fabricação e tudo bem, tá bom? Não sei, porque o custo pode estar aumentando mais do que o faturamento. Então, quando eu preciso de olhar outros indicadores para concluir se esse número que eu achava que era indicador está bom ou não, não é legal. Então, é preferível medir faturamento sobre custo e pegar um indicador tipo de lucratividade, né? E aí sim, se estiver subindo ou descendo, eu sei que meu processo não está legal. Então, quando eu falo não é indicador, não é que não seja importante, eu tenho que medir o faturamento. Mas não é o indicador de desempenho que me permita falar meu processo está bom ou não. Então, eu tenho que pegar dois indicadores, dois números, né? Faturamento e custo, e aí dividir um por outro, aí sim eu tenho um indicador de desempenho, que atende o terceiro critério, que deve ser o índice numérico. O quarto ponto, quarto e último dica, assim, principais, ele deve medir o desempenho do seu processo. O que eu quero dizer com isso? Assim, vou pegar um exemplo. Eu peguei o câmbio, né? O dólar está R$5, está R$6. Isso afeta o meu processo? Afeta, mas não mede o desempenho. Afetar o meu processo não é um indicador de desempenho. Medir o desempenho, então ele não mede, eu tenho que controlar, ficar atualizando todo dia a taxa de câmbio e tal, mas não é um indicador de desempenho. Outro exemplo rápido, para a gente fechar esse assunto, quando eu tenho uma lanchonete, um restaurante, uma confeitaria, o que for, e falar assim, o preço é um indicador importante. Não é. Por quê? Ele é medido, o preço você estabelece. Você sabe, antes de começar o dia, você sabe qual o preço que você vai cobrar no final do dia. Então, não mediu após o processo. Então, é uma informação importante. Pode acabar ou pode alavancar teu negócio, mas não é um indicador de desempenho. Mas então qual que é o indicador? Custo. Eu esperava ter um custo X e tive 2 vezes X. Então, o percentual de custo sobre o orçamento, sobre o previsto, esse é um bom indicador. Você só vai saber depois de terminar o produto ou serviço. E mede o desempenho. Aí você tem responsabilidade e autoridade sobre isso. Outra coisa importante aqui, não é tanto uma dica, mas toda vez que você falar tal coisa é indicador de desempenho, a resposta, como um bom engenheiro que eu sou, é depende. Por quê? Eu tenho os critérios. Ele tem que ter, para ser indicador, tem que me falar para quem. Para quem que isso é um indicador. Então, só para eu pegar um exemplo aqui que eu gosto, assim, olha, se eu pegar um organograma qualquer, mesmo que não tenha, mas se tu pensar assim, tem o dono da empresa, tem a pessoa que cuida de vendas, produção e outro de entrega. Então, método PDCA, gerenciamento de processo, é uma tarefa para todo gestor fazer. Então, teoricamente, todo gestor, seja o dono, seja o gerente de vendas, produção, ele deve ter indicadores. Mas o indicador que ele tem responsabilidade e autoridade. Então, por exemplo, lucratividade, o único que pode ter isso como indicador, então, lucratividade é indicador só se for para o dono da empresa. Porque a produção não pode ter lucratividade como indicador. Ela pode ter um indicador dela que afeta a lucratividade, mas ele não teria responsabilidade e autoridade, por exemplo, para o preço que vendas está fazendo. Então, da mesma forma que o dono, se você pegar a lucratividade e for nesses 4 critérios, para o dono ele passa, né? Agora, outra coisa, então o que? Tá, Marcos, mas aí vendas não pode ser responsável por lucratividade? Não, porque ele não tem nada para fazer para gerar custo baixo de produção. Agora, por exemplo, vendas pode ficar com percentual de cumprimento de previsão de vendas. Eu previ que eu ia faturar 1 milhão e faturei 900 mil. Então, esse número mês a mês é um excelente indicador de desempenho. Uma área de vendas não ter previsão de vendas, ele vai ficar, Deus dará. Então, outro exemplo, uma área vai ter mais de um indicador. Percentual de pedidos errados. Estou tendo muita devolução porque a nossa equipe de vendas está emitindo pedido errado, diferente do que o cliente queria, né? Outro exemplo, logística pode ter percentual de entrega fora do prazo. Todos atendem à definição dos indicadores que a gente passou lá atrás e os 4 critérios. Então, indicador de desempenho, a hora que você estiver na tua empresa e falar, olha, lucratividade é um indicador, não sei, depende. Para quem? Para o dono da empresa? Ok.
Ah, para o gerente de produção, não. Ah, mas o gerente de produção fica com o quê? Por exemplo, produzir com o custo dentro do que o planejamento e controle da produção estabeleceu, dentro do orçamento que foi feito. Então, cada um vai ter que atender esses critérios aqui. E lucratividade, do ponto de vista do gerente de produção, ele não tem responsabilidade e autoridade, por exemplo. Vamos lá, só para a gente fechar esse assunto rápido aqui. E por sinal, se lembrando ali, quem estiver gostando desse tema aqui, aproveita, curte o vídeo ali. Se não tiver inscrito, se inscreve que você vai receber os meus vídeos semanais. Você vai ser avisado do lançamento desse novo. Dicas gerais, eu queria falar assim, olha. Primeiro, antes de definir indicador, defina a sua área de gerenciamento. O indicador vai ser muito fácil se você souber antecipadamente quem é teu cliente, quais são teus produtos, quais são teus serviços. Eu tenho um videozinho aqui que eu lancei umas 2 semanas atrás, CIPOC, é um nome meio... você definir fornecedor, entradas, processos. O vídeo está ali, o nome dele é CIPOC, mas é uma coisa simples, é uma coisa que deve ser feita antes de definir indicador. Segundo, identifique depois de entender quais são os seus clientes, procure entender quais são as principais queixas dele. Se você nunca definiu indicador dá trabalho medir. Então, só vale a pena medir se você tiver que conquistar o teu cliente. O indicador, ele mede antecipadamente a satisfação do teu cliente. Não tem indicador, você vai saber da insatisfação dele através de uma bronca. O indicador te ajuda a saber se você está atendendo ou não a necessidade dele. Eu peguei alguns itens aqui. Cuidado com a frequência de medição. Indicador dá muito trabalho. Eu vou medir uma vez por mês. Tá, mas se você produz diariamente, quando você chegar no final do mês e souber que teve problema, você perdeu 30 dias de trabalho. Então, cuidado com a escolha da frequência, tá, de medição. Outra coisa, envolva os funcionários. Indicador não é para você ou para o especialista da área ter domínio. Envolva os funcionários na definição, é fundamental que todos conheçam o porquê de medir esses indicadores. Depois de definir os indicadores com a sua equipe, submeta os indicadores aos seus pares ou chefes, até clientes, muitas vezes, para ver se você não esqueceu nada. E por último, adota uma gestão visual. Coloca esses indicadores em forma gráfica, como eu mostrei ali, percentual fora do prazo, coloca à vista para todo mundo. O indicador vai causar transtorno na hora que ele medir resultados ruins, mas você tem que levar a tua equipe a chegar ao ponto de pensar assim, poxa, eu até gosto de ver problema, porque aí eu posso melhorar meu processo. E é isso que acontece com quem faz uma implantação bem feita. Eu vou deixar um link na descrição. Eu tenho um curso que dá passo a passo. Então, quem quiser implantar na sua área, se for na sua empresa também, tem um roteirinho lá que vai dar muito mais detalhe. Eu tenho umas 2 horas de vídeo aula lá que acaba dando mais detalhes do que eu estou conseguindo dar num vídeo curto. E por enquanto, inscreva no canal aí. Toda semana estamos lançando vídeo e até o próximo vídeo. Um abraço.